Olá, pela graça de Deus, estamos agora começando mais uma palestra sobre a palavra de Deus, o nosso pão espiritual, que é o alimento espiritual do cristão, é o principal, o mais forte, é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um assunto interessante, né? Que a palavra de Deus nos tem para nos ensinar. Vamos fazer uma breve oração para começarmos a ler a palavra de Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que está nos dando, pelo teu cuidado, pelo teu perdão, pela tua graça. Eu vou falar agora aqui um pouco da tua palavra, que o Espírito Santo possa dar sabedoria para eu falar e as pessoas que ouvir entendam também, e aceitem a tua palavra como a única verdade nas suas vidas e aceitem Jesus como Salvador. Eu oro em nome dele. Amém. Nós vamos falar, o assunto de hoje é sobre confissão e perdão. Você precisa de tranquilidade? Todos nós precisamos, né? Há momentos na vida que a gente fica um pouco intranquilo com respeito à vida em geral, né? Pessoas nos trazem tranquilidade, problemas. E aqui a Bíblia está dizendo que nós precisamos de tranquilidade, mas a intranquilidade que nós temos é problema do pecado. Então nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, nos arrepender, pedir força a Ele para abandonar os costumes pecaminosos para que a gente tenha uma tranquilidade melhor. Quem é que não quer ter uma vida melhor, né? Todos nós queremos. Nós vamos começar agora aqui com os Salmos, capítulo 38 de Salmo e o verso 18, que diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Está vendo aí? O pecado, ele nos traz tristeza. A iniquidade é o quebrantamento da lei de Deus. Todos que ficam pisando, desfazendo da lei de Deus, ele não tem tranquilidade, não tem paz, né? Então, para nós ter uma tranquilidade melhor, viver uma vida mais tranquila, precisamos confessar o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, ir a Deus e pedir o perdão, confessar, né? Mas tem gente que confessa, pede perdão a Deus, mas não confessa que é pecador, não confessa os pecados que cometeu, e aí fica uma oração assim meio complicada, sem saber se Deus atende, né? Que Deus ouve todas as orações Deus ouve. Agora, atender é diferente, né? Mas a Bíblia diz também que aquele que transgride a lei, até as suas orações são abomináveis. Ninguém sabe se essas Deus vai atender, né? Mas que todas as orações ele atende. Às vezes diz sim, às vezes diz não, e às vezes espera um pouco, que Deus vai lhe atender. Essa é a condição que nós temos, né? Mas muitas vezes a pessoa se envolve tanto no pecado que tem gente que nem vontade de orar não tem. Sabe que está precisando, mas não tem força para orar. Né? Então você precisa, de qualquer maneira, abrir o coração a Deus. Mesmo sem força, sem querer, chorar. As lamentações nossas é do pecado. O pecado é um caos problemático. Se a gente não confessar, não abandonar, a gente não vai conseguir ter uma vida mais tranquila, né? E aqui na frente, no provérbio também, no Salmo, depois do Salmo, tem o livro do provérbio, né? Que nos mostra também um assunto importantíssimo sobre o pecado, né? Sobre a confissão, aliás, né? Provérbio, no capítulo 28 e o verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está vendo aí, irmãos? Irmãos e irmãs, não devemos encobrir os nossos pecados diante de Deus.
as nossas transgressões. Toda pessoa que tenta encobrir os pecados dentro dele, ele está enganando a si próprio. Porque Deus vê tudo. Não adianta. Né? Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então você quer alcançar a misericórdia de Deus? Você quer ter uma vida mais tranquila? Mais de paz? Confesse seus pecados a Deus. Peça perdão. Peça força para não estar praticando. Que a nossa tendência pecaminosa é estar fazendo sempre o errado. Isso é uma coisa que existe do ser humano. Que o pecado faz dentro da gente. A gente quer fazer a coisa certa, mas o pecado está empurrando a gente para a coisa errada. E você já observou que toda vez que a gente peca, a nossa consciência começa a ficar diferente. As preocupações aumentam, né? Porque eu fiz isso, muita gente se arrepende e não pede perdão. Então temos que tomar muito cuidado, né? Aí muita gente cai no desespero, começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso. E aí a falta de perdão, a falta da misericórdia de Deus, ela causa alguns problemas sérios, né? De saúde espiritual e física, né? Isso não é como negar, né? No profeta Isaías, também aqui no capítulo do profeta Isaías, ele tem uma passagem muito importante para nós sobre a questão da confissão, né? Isaías no capítulo 43 e o verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Olha que promessa rica, né? Tem riqueza melhor na vida de que você ter uma vida tranquila? Deus dizendo assim, ó, eu apago as tuas transgressões e por amor a mim mesmo, por amor a Ele, e dos teus pecados não me lembrarei mais. É brincadeira? Aí você vai ter uma vida mais tranquila, né? Uma vida de paz, uma vida de harmonia. Por quê? Porque você confessou os seus pecados a Deus, pediu força para não estar pecando mais, e Ele vai lhe dar a sua misericórdia, o seu perdão, a sua proteção, a sua iluminação, a sabedoria e a força para não estar sendo pecador. Quer dizer, praticante do pecado, né? Porque pecador, todos nós somos. Você, quando aceita Jesus como Salvador pessoal, nós não deixamos de ser pecadores. O que nós temos é uma mudança de vida. Você vai ser um pecador, uma pecadora, mas não vai ser uma pessoa praticante do pecado. Aquilo que você praticava antes. Por quê? Porque você confessou, você deixou e Jesus fez a transformação das suas atitudes, né? Das nossas atitudes. Para a gente não estar pecando, né? Essa chama-se, a Bíblia diz que é a vida de santidade, né? Aí as pessoas às vezes falam, mas como é que pode um pecador ser santo? Mas Jesus disse, sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. Se Jesus disse, é porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Ele não fala coisa errada. Então se você e eu se prostrar aos pés dele, pedir perdão e pedir força para ter uma vida diferente, você vai ter uma vida de santidade diante de Deus. Embora muitos não achem que você é, mas o importante é Deus. Você com Deus é que é o importante. Esqueça o que os outros dizem e acham de você. Não se preocupe com isso não. Porque falar mal da gente, vai ter sempre alguém que vai falar mal da gente, que não gosta, e que isso e que aquilo. Isso é normal, é coisa do pecado, né? E aqui em Isaías, também, mais um versículo aqui em Isaías, capítulo 55 de Isaías, e o verso 7. Diz assim, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Está vendo aí? O que eu preciso, meu irmão, e você precisa, é deixar os caminhos da iniquidade.
A palavra iniquidade quer dizer transgressor da lei de Deus. Tem tanta gente aí dizendo que não é iníquo, não pratica iniquidade, e pisando em cima da lei de Deus, desfazendo da lei de Deus. O iníquo é o transgressor, é o que vive na prática do pecado, desfazendo daquilo que Deus deixou escrito para ele fazer. Para a própria felicidade dele. Ele abandona, desfaz e quer ser feliz, quer ter uma vida tranquila. Não tem, irmão. Vida tranquila só tem em Jesus Cristo. Então, aqui o que é que o profeta Isaías disse? Deixe o iníquo as suas iniquidades, e o Senhor se compadecerá de você e perdoar. Aí você vai ter uma vida tranquila. Vida feliz não é vida de rico, morar em apartamentos de luxo. As pessoas que às vezes moram numa chupana, numa casa de palha, numa casa de taipa, são muito mais felizes do que esses que moram na cidade grande. Porque eles enfrentam menos problemas, têm mais humildade, né? Talvez busque mais a Deus, ninguém sabe quem é que, se todos buscam, mas a tendência é essa, reconhecer Deus pela natureza, e aí a vida da pessoa vai ter uma vida muito mais melhor, rapaz. Pense nisso. Você anda nervoso, intranquilo, alguém está lhe machucando, alguém está desfazendo de você, ore a Deus, busque a palavra de Deus, e aí peça ajuda a Deus, confesse seus pecados e peça a Deus para lhe livrar dos problemas, das coisas que as pessoas trazem para você. Eu sempre tenho dito, para você ter problema não precisa você arrumar, os outros arrumam para você. Isso é o inimigo de Deus e nosso, fazendo com que você não tenha tranquilidade. Porque ele sabe às vezes que você é uma pessoa sincera a Deus, não gosta de idolatria, não gosta de essas coisas. Aí, como você não pratica certas coisas, ele fica empurrando pessoas em cima de você. Para lhe fazer raiva, para lhe maltratar, para desfazer, para poder você pecar. Viver uma vida intranquila, agoniada no pecado. Então a tranquilidade está em você buscar a palavra de Deus. Orar, estudar a Bíblia, né? Os livros bons, tem muitos livros bons também, que são comentários da Bíblia, que nos ajudam a entender melhor. Revistas boas, né? Como eu tenho lido bastante sobre esse assunto. E assim você vai alimentando sua vida. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. A nossa tendência é só para o mal. Fazer as coisas erradas, aquilo que a gente gosta. Que às vezes a gente acha que pensa que é bom. Quando depois que a gente faz, a gente vai descobrir que era mal. Não compensava, né? Aí vai fazer o quê? Você vai a Deus, confessa seus pecados, reconhece que é pecador, vai estudar a palavra, vai conversar com Deus e pedir força a Ele para que Ele lhe dê liberdade sobre essas coisas. Que essas coisas ela oprime, ela prende a pessoa. Entendeu? Liberdade não é você fazer o que você quer, não. Liberdade é você ter força para fazer aquilo que Deus quer. Isso é liberdade. A liberdade que Jesus nos dá é isso. Fazer aquilo que Ele quer. Porque quando a gente faz o que Ele não quer, nós estamos presos ao pecado. Presos ao vício, né? Aos costumes. Né? Tem pessoas que vivem uma vida agoniada dentro de casa. Mulher trata o marido mal, marido trata a mulher mal, marido e mulher tratam os filhos mal, os filhos tratam os outros mal, e é xingando. Irmãos e irmãs, pare com isso. Isso não traz felicidade para o seu lar, não. Quem traz felicidade para o seu lar é Jesus. É a palavra de Deus. Pare de falar coisas erradas, palavras feias com seus filhos, uns com os outros. A casa que fala essas coisas não tem condição de ser feliz. A felicidade está em falar coisas boas, abençoar as pessoas, desejar o bem, né? Falar palavras animadas, animadoras, dar um apoio à pessoa na hora da necessidade. Bote isso na sua cabeça, modifique, peça força a Deus para modificar suas atitudes. Peça o perdão, confesse seus pecados. E Ele vai lhe perdoar e vai lhe ajudar. Porque Deus não desampara ninguém, né? Aqui tem mais um versículo na Bíblia muito importante sobre o assunto. Eu gostaria de passar aqui com você, que ele vai ajudar nós de uma maneira maravilhosa. São dois versículos aqui em Miqueias
O livro de Miqueias, capítulo 7, e o verso 18 e 19. Veja só o que Miqueias diz aqui. Que coisa mais linda diz aqui. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança? É uma pergunta, né? Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, esqueces as transgressões, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que mensagem confortadora, né, irmãos? Quem é o Deus que tem misericórdia de você e de mim, se não seja unicamente o nosso Deus? Ele pisa os nossos pecados, diz aqui o profeta Miqueias, lança nas profundezas do mar, porque a sua misericórdia ela não tem limite, ela é sem fim. E o profeta Jeremias diz lá que as misericórdias de Deus elas se renovam a nossa vida a cada manhã e são a causa pelo que nós somos consumidos, porque o pecado ele só nos consome. Olhe para a sua vida. Você nasceu criança, virou adolescente, virou jovem, adulto, talvez seja uma pessoa de idade hoje. Olha para a sua vida para trás, quantas coisas Deus tem feito por você. Tem lhe ajudado tanto. Que vida você viveu. Que transformação Deus não já fez na sua vida e você às vezes nem percebeu. As coisas de Deus às vezes acontecem assim. A gente recebe as bênçãos e depois de anos é que a gente vai perceber, olha, pai, antigamente eu tinha isso, fazia aquilo, hoje eu não faço mais. Porque Deus vai lhe amadurecendo, mesmo sem você confessar os seus pecados, mas Deus vai lhe amadurecendo, a sua mente vai ficando mais diferente, pensando diferente, você vai aprendendo com o exemplo de algumas pessoas. Tudo isso é Deus ajudando você. É o Espírito de Deus trabalhando na sua mente, mostrando a você o caminho que você deve seguir. Agora, para a gente alcançar uma felicidade maior, mais plena, a gente precisa confessar os pecados, reconhecer que é pecador, pedir o perdão e pedir o poder de Deus para não andar pecando, fazendo práticas de pecados aí de todo quanto é tipo. Tem gente que tem um estilo de vida pecaminoso. Tudo que ele faz, tudo que ela faz, já é pecando. Isso é muito triste. Não tem como uma pessoa ser feliz numa vida assim, não. A vida é leve, prática, simples e feliz é com Jesus. Ele alivia todos os nossos fardos de consciência pesada, que os pesos que nós carregamos é a consciência pesada das coisas erradas que nós fazemos. Aquilo muitas vezes nos acusa, né? Muita gente pratica as coisas de noite, de dia, aliás, quando é de noite que vai se deitar, às vezes a cabeça dele, na mente dele, passa um filme, né? De tantas coisas erradas que fez, às vezes pensa em não fazer mais. Aí quando é no outro dia que levanta, esqueceu tudo e vai para a prática do pecado novamente. Isso é muito lamentável, né? E aí eu conheço e você conhece muitas pessoas assim, que vivem nessa prática, né? E às vezes, quando você vai dar um conselho, não quer, outros fica calado, sabendo que está errado, mas não quer se entregar a Jesus. Não quer confessar os pecados, pedir perdão, pedir proteção, pedir poder, porque Deus dá o poder para que você vença. Jesus Cristo venceu a morte. Se ele tem poder de vencer a morte, ele não tem poder de transformar a sua vida? Claro que tem. Então Jesus Cristo é especialista, irmãos, em causas impossíveis. Especialista. Agora, nós temos que aceitar.
E uma das coisas que Deus não gosta é que nós duvidamos dele. Porque o poder dele não deixa brecha para dúvida. As pessoas duvidam porque são envolvidas no pecado. Não acredita e fala isso, e fala aquilo, que é coisa de crente, que é Bíblia, foi crente que inventou. Tudo isso é mentira. Tudo isso é estratégia do inimigo, Satanás, porque ele não quer ver você feliz. Quando você quer estudar a Bíblia, ou ir para uma igreja, para orar e tudo, sempre aparece alguém perguntando o que é que você vai fazer lá, aquele negócio de Bíblia, negócio de crente, que isso é esse, aquele negócio é curtir a vida. Não, meu irmão, não é assim não. Você tem uma responsabilidade pessoal com Deus. Todos nós temos uma responsabilidade pessoal com Deus. A salvação, ela não é coletiva, ela é individual. Quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, a salvação começa a operar na sua vida. O Espírito Santo começa a modificar a sua vida. E você vai ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais feliz, né? Alegre. Porque o que se vê muito hoje aí é pessoas com a cara amarrada. Não tem prazer em dar uma risada. Às vezes quando as pessoas conversam alguma coisa com ela ou fica calada ou responde com brutalidade. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam nas coisas de Deus. Não aceitam as coisas de Deus. Fala assim em Deus, diz que acredita, às vezes tem fé, mas não pratica. É a prática, meu irmão. É a prática da fé, da confiança em Deus, é que faz a transformação em nossas vidas. Você tem que botar isso na sua cabeça. A palavra de Deus, ela é a bússola que nos guia para o caminho da felicidade. Jesus, ele é a bússola que nos mostra Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Estamos caminhando aí sem saber para onde vamos. É como diz Jesus, você seguindo esse tipo de pessoa, é um cego guiando o outro, você cai os dois no barranco, no abismo e morrer. Esqueça a opinião dos outros. Não vá por opinião de ninguém. Confesse os seus pecados a Deus, peça perdão e siga o que a palavra de Deus lhe ensina. E siga o que o Espírito Santo lhe iluminar. Porque o Espírito Santo, a todos aqueles que lê a palavra de Deus com sinceridade, com desejo de mudança, o Espírito Santo não deixa a pessoa sem compreensão, não. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, você vai entender um pouco da palavra de Deus. Eu tenho muitos anos que estudo a palavra de Deus. Eu botei isso como estilo de vida. Eu botei na minha vida que não vou viver sem estudar a palavra de Deus. Pronto, eu não vou viver sem orar a Deus 3, 4, 5 vezes por dia. A hora que eu puder, eu estou orando a meu Deus. Porque esse é o meu alimento espiritual. Confessando os meus pecados, pedindo misericórdia, pedindo força, pedindo ajuda, proteção, iluminação, justiça, paz, porque nós vivemos em um mundo injusto. Porque os acontecimentos que acontecem nesse mundo, mesmo que não seja com a gente, já nos traz angústia. De você ver tanta injustiça, né, sendo praticada. As pessoas que gostam do que é certo, que gostam da justiça, gostam do bem, ele fica angustiado. Todos nós nos angustiamos com as injustiças que é praticada. Mas a Bíblia diz que a gente deve irar, mas não pecar. Você deve se irar com as injustiças. Mas também não deve falar certas coisas para não estar pecando. É assim que a gente deve agir. E você, meu irmão, minha irmã, pode de hoje em diante começar uma vida nova em Jesus Cristo. Confessando os pecados, abandonando os pecados, pedindo força para fazer a vontade de Deus. E você vai ser muito mais feliz. Que a felicidade está em Jesus Cristo, né? Agora nós vamos aqui para Lucas. Vamos para o Evangelho agora de Lucas, né? No Novo Testamento. Nós estamos aqui agora as passagens do Novo. Agora vamos para o Velho Testamento. Do Velho, aliás, vamos para o Novo agora. O povo diz que tem gente por aí que são religiosos e que diz que a Bíblia só vale o Novo Testamento, né?
Mas a Bíblia ela é um todo. Não existe parte da Bíblia que vale e outra que não vale. Existem algumas coisas, parte da Bíblia que foram cumpridas, que não precisa você fazer mais. Mas que toda a Bíblia é a palavra de Deus e ela continua válida. Aqui em Lucas, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, e no verso 32, diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, né? Aqui Jesus falando da sua vinda, quando ele estava aqui na terra, e algumas pessoas criticavam Jesus, né? Porque ele tinha uma religião diferente das outras. As religiões populares daquele tempo era quem dominava. E como as de hoje, aí tem muitas religiões aí, muitas seitas por aí, que domina as massas, que enrola todo mundo aí e faz o que quer. Aí quando você entra com a Bíblia, falando unicamente a verdade através da palavra, aí eles recuam. Diz que eles não aceitam, não querem aceitar. Sabe que está certo, que é a palavra de Deus, mas não quer aceitar. É como eu disse no outro programa, eles querem fazer caminho, veredas, para chegar no céu, sem o caminho reto que é Jesus, através da Bíblia, né? Aí Jesus, ao receber aquelas críticas, ele disse assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha aí, tá vendo, meu irmão? Minha irmã? Você que está com dificuldade aí, Jesus não veio aqui atrás de santo, de perfeito, não. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. É eu e você. Somos nós. O que você está esperando? Não espere melhorar de vida para poder você ir a Jesus, não. E a gente não vai conseguir, não. Quem melhora e modifica a nossa vida é o Espírito Santo. Quando você vai a Jesus, confessa seus pecados, abandona o pecado, pede força, aceita como salvador pessoal, aí o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente. Aí você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Não importa onde você more, não importa o que você faça no seu trabalho, é normal, é claro, né? O Espírito Santo vai estar com você, iluminando, né? Você vai estar com seus pensamentos ligados a Deus, ao céu. Você mudou o pensamento ali, resolveu um negócio, bateu um papo, depois você volta ao seu trabalho e o seu pensamento vai ficar ligado entre os dois, né? Entre o natural, o seu trabalho, e o espiritual. Porque o Espírito Santo faz isso em você. Faz isso em qualquer um de nós. O Espírito Santo é simplesmente um Deus maravilhoso, nosso consolador, nosso protetor, nosso intercessor, nosso iluminador. Tudo, o Espírito Santo faz tudo por nós. É Ele que está controlando aqui as coisas ainda nessa terra. E aproveite e aceite logo Jesus e comece a ter uma vida prática. Porque de acordo com a Bíblia, daqui a uns tempos, o Espírito Santo vai se retirar da terra, aí esse mundo vai virar um caos, para poder Jesus voltar a buscar os seus escolhidos. E eu espero que você seja um deles, ou uma dela, né? Para que o Espírito Santo prepare, para quando ele se levantar da terra, você ficar selado. Que a Bíblia diz que o que está selado não se perde mais depois que ele sair, né? Aí depende de você, da sua aceitação. Nós vamos ler mais um versículo aqui, que é importante para nós, sobre o assunto, né? No livro de Romanos, ele tem aqui um versículo maravilhoso, que nos mostra uma coisa importantíssima. Romanos, no capítulo 2, e o verso 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando você e eu, nós desprezamos a bondade de Deus, ela não nos conduz ao arrependimento. É ela unicamente, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que nos conduz ao arrependimento. Agora, a decisão é nossa. Deus fez o ser humano e deixou ele livre, para ele decidir.
E lá em Deuteronômio ele diz, ó, te proponho hoje a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família. Então, aqui em Romanos está dizendo, você está fazendo uma pergunta, você vai desprezar a bondade de Deus para com você? Você vai trocar por um vício? Por um costume pecaminoso? E vai se perder? Perder a vida eterna por causa de trocar o banquete do céu pelo lixo do mundo? Irmãos e irmãs, vamos despertar, gente. Vamos parar com essa vida de pecaminosidade, de costumes feios, errados, de palavras feias na nossa casa. Muita gente quer que Deus abençoe a casa, mas não tem costumes bons. Fala tudo quanto é palavrão, como eu disse antes, brigam uns com os outros, desfazem dos outros. Não é assim não. Você vai desprezar a bondade e misericórdia de Deus na sua vida? Aí a decisão é sua. Porque ele disse aqui que a bondade de Deus ela é maravilhosa. Ela é quem faz, impulsiona você a decidir, a confessar os seus pecados, pedir perdão e aceitar a misericórdia de Deus para que se renove todo a cada manhã de sua vida. Não perca tempo não, meu irmão, minha irmã. Não espere pelos outros, não. Tem gente que diz, se fulano for para a igreja, por exemplo, se for casado, meu marido foi, eu vou. Se minha mulher foi, eu vou. Se meu filho foi, eu vou. Se meu pai foi, eu vou. Não existe isso. A salvação ela é individual. Você tem que tomar a sua decisão sozinho. É fácil? Não. Nunca foi. Mas não é impossível. Porque Deus vai dar força, vai dar poder para que você siga em frente. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que muitas seitas por aí andam prometendo riqueza, né? Para as pessoas. Venha que você vai ser rico, venha que você vai venda seu carro e dê para nós que Deus vai lhe dar 2. Venda sua casa, como já aconteceu com muitas pessoas. Entendeu? Isso é coisa de Satanás. Que Jesus nunca mandou ninguém vender nada para poder ele receber em dobro. Não existe barganha com Deus. Eu vou dar isso para a igreja para poder Deus. Não, isso não existe. Nós damos as coisas por gratidão. Porque Deus já nos abençoou. Agora, essas ideias aí de vender as coisas, como você tem visto eu nas televisões, de que você... Pessoas que venderam casa, que moravam, venderam tudo, deram para determinada seita, depois ficaram na miséria, na pobreza material, e nem riqueza material e nem espiritual. Muitos até foram para a justiça, para ver se recuperava. Não se iluda, meu irmão, com esse tipo de coisa não. Busque a palavra de Deus. Vá estudar a Bíblia. Vá orar a Deus. Vá procurar confessar seus pecados. Pedir misericórdia a Deus. Porque você tem uma vida eterna para ganhar. E não é os outros que vai lhe dar não. O que vai lhe dar é Jesus. Mas se você decidir, aceitar. Se você não aceitar, vai ficar perdido. Aqui no primeiro livro de... Na primeira carta do livro de São João, como eu já disse, né? O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de São João, o Apocalipse e as 3 cartas pequenas que tem aqui no final da Bíblia, próximo a Hebreu. E no capítulo 1 dessa carta maravilhosa de João, e o verso 9, veja só que coisa maravilhosa ele diz aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo aí? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos que não existe um justo na terra. E aqui, todos nós pecadores somos injustos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado e abandonar, ele é fiel e justo e poderoso para nos perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas injustiças.
Porque tudo que a gente fala é injusto, né? É movido pelo pecado. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui passando essa mensagem para você, para que você abra o seu coração ao Espírito Santo, para que ele trabalhe na sua vida e lhe ajude a você decidir ao lado de Jesus. Porque dessa vida a gente não leva nada, não fique se apegando a coisas materiais, amando bens. Tem gente que se apega aos bens de um jeito que não quer outro esquema. Aí morre e larga tudo aí para os outros. Adiantou o quê? Aí Jesus falando a parábola do homem rico, né, que fez muitos celeiros, botou muito. E ele disse, e agora, quando pedir a tua alma, tu vai fazer o quê? Ele mandou a alma se regalar dos bens materiais. E Jesus disse, quando pedir a tua alma, tu vai fazer o quê? Perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. Porque se os bens que você tem não acabam, mas você um dia vai morrer. Nós um dia vamos morrer, acaba tudo. Então o que nós temos que fazer mesmo? Abrir o coração, pedir perdão, confessar. E ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas iniquidades, todas as nossas injustiças. Ele cancela. É como se você tivesse uma dívida e não pudesse pagar. Porque a dívida com Deus nós não pode pagar. É a única maneira de ser paga é aceitando Jesus, que ele já pagou a nossa dívida. Ele é maravilhoso, veio aqui a esse mundo, se entregou para morrer no meu lugar e no seu, para pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, que jamais nós poderíamos pagar. Você vai desprezar um Deus desse? Um Deus maravilhoso desse, que se desceu das suas mansões celestiais, das coisas mais lindas que existem, para vir aqui pisar esse mundo, poerento, fedorento, morrer numa cruz para lhe salvar, para levar para o céu. Você vai perder uma oportunidade dessa? Aí é com você. A palavra de Deus diz que o meio que nós temos é confessar os pecados, deixar, né? E ele vai perdoar todos. E vai nos purificar e vai nos dar uma vida muito mais feliz, muito mais tranquila, né? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. E eu quero fazer um pedido para você. Você que assiste meus vídeos aqui. Aqui, eu não sou nada aqui. A palavra de Deus aqui é tudo. Se você gostar, faça sua inscrição aí no canal. Divulgue para as pessoas. Que às vezes tem muitas pessoas que estão com problema na vida. Precisam de uma palavra de conforto. Você não pode estar lá, eu não posso estar. Mas o vídeo pode. Se inscreva no canal, dê uma força aí, passe para as pessoas que você vê que gosta da palavra de Deus e dê essa força aí para a gente. Porque aqui a palavra de Deus é quem tem que crescer e multiplicar. Eu estou aqui só para ser um instrumento nas mãos de Deus para transmitir o conhecimento que Ele me deu da sua palavra, né? Então, eu agradeço muito a Deus por essa bênção que Ele me concede, de estar transmitindo essa palavra, esse sistema maravilhoso para a nossa vida espiritual. E quero terminar falando aquela frase que eu sempre falo. No dia em que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo vai mudar de uma maneira maravilhosa a sua vida. E que Deus abençoe você, sua família e todos os seus planos. E fiquem com Deus.